Então, gente, boa tarde. Acho que a maior parte de vocês já me conhece. Meu nome é Georgia. Hoje a gente vai discutir o texto da Lélia Gonzalez, Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, certo? Antes de começar a falar propriamente sobre a autora ou sobre o texto em si, eu queria registrar dois agradecimentos, né, que foram a pessoas e espaços que durante esses últimos meses, no meio dessa loucura toda, se propuseram a discutir questões que são muito caras ao texto de hoje e ao feminismo negro. O primeiro delas é ao Centro de Referência de Direitos Humanos do Semiárido, da UFERSA, que, na pessoa das professoras Gilmara Medeiros e Janaike Almeida, ofertou um curso chamado Compreendendo o Feminismo Negro e o Embrincamento entre Patriarcado, Racismo e Capitalismo, que foi um curso muito bom, né? Eu fiz e a gente teve discussões incríveis lá, inclusive sobre o texto da Lélia, e foi durante esse curso que eu pude me aprofundar um pouco mais na obra dela. Então foi muito interessante, a professora Janaike e a professora Gilmara trataram do tema muito bem. Então, elas têm o perfil CRDH Semiárido, então sigam no Instagram, porque elas vão ofertar novamente outro módulo desse curso, provavelmente a partir de agosto. E também o agradecimento a Isabel Acioli, que é mestra pela UFSCar, mas é cearense, e que está oferecendo uma série de sessões do curso dela sobre relações raciais e branquitude no Brasil, né, que também foi um curso que eu fiz recentemente e que foi muito impactante, que eu acho que todo mundo deveria fazer, principalmente pessoas brancas, e que foi um momento de muita reflexão também importante, que a Isabel proporcionou de uma forma extremamente didática e extremamente potente. Ela também está no Instagram, o Instagram dela é afroantropóloga, e ela está oferecendo ainda vagas desse curso. Se eu não me engano, para agosto já acabou, mas para setembro vão ter mais vagas desse curso, e eu realmente recomendo muito para todo mundo que queira se aprofundar nessas temáticas, certo? Então, começando a falar um pouco sobre a Lélia Gonzalez, ela nasceu em 1935, em Belo Horizonte, Minas Gerais, mas ainda na infância, para a adolescência, ela se mudou para o Rio de Janeiro com a família, porque o irmão dela, que se eu não me engano o nome dele era Jair, mas eu realmente não lembro de cabeça, ele era jogador de futebol e foi jogar no Flamengo, e ela teve a oportunidade de ir para o Rio de Janeiro. E lá ela passou o resto da sua vida, né? Ela se radicou no Rio. E foi onde também ela veio a falecer, em 1994. Então foi uma pessoa que teve uma amplitude de vida bastante grande. Ela era filha de um operário e de uma empregada doméstica, a penúltima de 11 irmãos, né? Em 1958 ela se graduou em História e Geografia. E em 62 tornou-se bacharel em Filosofia pela UERJ, né, a atual UERJ. E ela foi uma das fundadoras, no final da década de 70, do Movimento Negro Unificado. Então, ela tinha uma atuação muito interessante, porque ela lutava pela visibilidade das questões raciais, mas lutava também pela visibilidade das questões feministas dentro do movimento negro e das questões raciais dentro do movimento feminista, que ainda eram questões muito separadas para a praxis de muitas pessoas naquela época. Então, ela foi essencial para essa fundação de um movimento negro organizado e que veio, enfim, gerar outras pensadoras muito importantes também, como a Sueli Carneiro, que a gente vai estudar passando esse encontro de um outro, certo? E esse texto que a gente leu hoje, o Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, ele foi apresentado inicialmente em um encontro da Ampox e publicado pela primeira vez em 1984 no Anuário Ciências Sociais Hoje, que é publicado pela mesma associação. Então, para começar, correndo o risco de ser um pouco repetitiva, mas porque é uma parte que eu acho extremamente importante do texto,
eu queria ler com vocês esse preâmbulo, certo? Como é que a gente fica. Porque eu acho que essa parte do texto, ela é muito atual, podia ter sido escrita hoje, né? E eu acho que nos ajuda a entender muita coisa do que a Lélia vai posteriormente abordar no texto. E aí, pensando em pessoas que podem não ter conseguido ler, eu vou ler um pouquinho para vocês, certo? Como é que a gente fica? Foi então que uns brancos muito legais convidaram a gente para uma festa deles, dizendo que era pra gente também. Negócio de livro sobre a gente foi muito bem recebido e tratado com toda consideração. Chamaram até para sentar na mesa onde eles estavam sentados, fazendo discurso bonito, dizendo que a gente era oprimido, discriminado, explorado. Eram todos gente fina, educada, viajada por esse mundo de Deus. Sabiam das coisas. E a gente foi lá sentar na mesa. Só que estava cheia de gente e não deu pra gente sentar junto com eles. Mas a gente se arrumou muito bem, procurando umas cadeiras e sentando bem atrás deles. Eles estavam muito ocupados, ensinando um monte de coisa pro crioléu da plateia, que nem repararam que se apertasse um pouco, até dava para abrir um espaçozinho e todo mundo sentar junto na mesa. Mas a festa foi eles que fizeram, e a gente não podia bagunçar com essa de chega pra cá, chega pra lá. A gente tinha que ser educado. E era discurso e mais discurso, tudo com muito aplauso. Foi aí que a neguinha que estava sentada com a gente deu uma de atrevida. Tinham chamado ela para responder uma pergunta. Ela se levantou, foi lá na mesa para falar no microfone e começou a reclamar por causa de certas coisas que estavam acontecendo na festa. Estava armada a quizumba. A negrada parecia que estava esperando por isso para bagunçar tudo. Era um tal de falar alto, gritar, vaiar, que nem dava para ouvir discurso nenhum. Está na cara que os brancos ficaram brancos de raiva, e com razão. Tinham chamado a gente para a festa de um livro que falava da gente e a gente se comportava daquele jeito, catimbando a discurseira deles. Onde já se viu? Se eles sabiam da gente mais do que a gente mesmo, se estavam ali na maior boa vontade, ensinando uma porção de coisa pra gente da gente, teve uma hora que não deu para aguentar aquela zoada toda da negrada ignorante mal educada. Era demais. Foi aí que um branco enfesado partiu para cima de um crioulo que tinha pegado no microfone para falar contra os brancos. E a festa acabou em briga. Agora, aqui para nós, quem teve a culpa? Aquela negrinha atrevida, ora. Se não tivesse dado com a língua nos dentes, agora está queimada entre os brancos. Malham ela até hoje. Também, quem mandou não saber se comportar? Não é à toa que eles vivem dizendo: preto, quando não caga na entrada, caga na saída. Então, esse texto, eu me lembro muito bem da primeira vez que eu li, e essa parte inicial me impactou muito, porque é uma reflexão, né, na realidade, é uma reflexão muito potente sobre a forma como, mesmo as pessoas que estão engajadas no discurso sobre questões raciais, sobre racismo e sobre preconceito racial, se manifestam em relação às pessoas negras, que efetivamente sofrem o racismo e conhecem a realidade do que é sofrer o racismo. Então a gente vai falar um pouco sobre isso mais na frente no texto, mas a ambiência que é dada, né, de um lançamento de um livro, de um ambiente acadêmico, é muito interessante porque coloca em comparação uma coisa que na academia, e a gente que está aqui discutindo dentro do ambiente acadêmico tem sempre que pensar isso, que é quando você tem um sujeito de pesquisa ou um interlocutor de pesquisa, ou seja, uma pessoa com quem você conversa para obter informações, para refletir junto sobre um determinado tema, né, academicamente, e quando você transforma aquelas pessoas em objeto de estudo. Quando você objetifica, por mais que seja com a intenção de estudar, você está objetificando e você está tirando a autonomia daquela pessoa para se expressar nos seus próprios termos, né? Então, essa dualidade entre interlocutor e sujeito e a objetificação, mesmo no mundo da pesquisa, está muito evidente para Lélia nesse início de texto. E vocês pensam que como isso deve ter sido, provavelmente, uma situação que ela deve ter vivido, porque existiu durante a história do Brasil, principalmente a história recente, toda uma tradição de historiadores, de filósofos, de pessoas, em geral, brancas, acadêmicas, advindas da elite privilegiada, que se colocaram a pensar sobre
a questão racial no Brasil, né? E se colocaram a pensar sobre isso do seu ponto de vista, branco, privilegiado, normalmente heteronormativo e de homem, né, na sociedade. Então, a gente até discutiu no final da reunião passada essa questão de você dar voz às pessoas, que isso é um pensamento extremamente colonial e extremamente objetificador, porque você pressupõe que aquelas pessoas só vão ter voz se você, um salvador, vier e proporcionar a essas pessoas a expressão e a fala, e que isso não existe, né? Então, uma coisa que a gente vê nesse preâmbulo, que a gente vai ver durante todo o texto da Lélia, é justamente essa linguagem extremamente coloquial, mas extremamente também potente, que se articula muito bem das categorias acadêmicas e, ao mesmo tempo, se articula dessa linguagem quase falada, né? Isso também se articula dentro de uma ironia muito grande em relação à produção canônica, né? Como a gente chama, que é aquela produção que domina o campo das ciências sociais, né, no caso. Então, é muito interessante como ela subverte a norma culta do trabalho acadêmico para conseguir se expressar, inclusive, muito melhor, né? Porque eu acho que todo mundo deve ter notado como a leitura do texto da Lélia é diferente da leitura de um texto acadêmico normal, mesmo que seja um texto acadêmico que trate sobre o feminismo, né? A escrita da Lélia é muito diferente e está ligada à compreensão dela sobre a língua que a gente vai abordar daqui a pouco, certo? Então, uma outra coisa que eu queria destacar, antes da gente partir para o texto em si, é que a Lélia era poliglota, então ela tinha uma incursão muito boa em autores estrangeiros. Então, por exemplo, vocês veem ela fazendo uma ponte com o pensamento fanoniano, com outros pensadores que naquela época já questionavam o pensamento colonial, o colonialismo, e esses pensadores se parecem ainda mal chegados ao mainstream acadêmico, né, pra gente hoje, naquela época eles nem eram traduzidos, então a Lélia leu todos no original, certo? Então ela tinha um conhecimento acadêmico extremamente amplo, extremamente vasto, e isso se configura na obra dela porque pensem que esse texto é de 84, né? Esse texto, para mim, pelo menos, e na análise de várias outras pessoas que se debruçaram sobre a obra da Lélia, ele antecipa questões que apenas muito recentemente chegaram à parte mais popular, digamos assim, da academia e do próprio movimento feminista, né? O debate descolonial, embora já existisse, mas a Lélia já pensa isso de uma forma muito parecida com o que a gente pensa hoje. Ao próprio resgate da obra de Fanon, né, que não é um autor fácil de ler e que tem uma obra muito complexa, que se relaciona muito à psicanálise, né? Então ela traz um diálogo muito importante com todos esses autores, né? E que tem uma importância muito grande. Se você for se debruçar sobre a obra da Lélia, você vai ver a complexidade do pensamento dela, a forma como ela articula as categorias já criadas e as categorias que ela mesma cria. E como isso tem uma potência muito diferente já para a época, né? Então, vamos começar. Até aqui tudo bem, gente? É porque é estranho, eu fico falando para uma tela sozinha. Então, já queria dizer que se vocês, após a minha fala, já quiserem se inscrever daquela mesma forma na listinha para comentar o texto, comentar alguma coisa que vocês acharam interessante, já podem fazer a lista no chat, certo? E aí a gente vai passar para o estudo do texto em si. Então, o nome do texto é Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira. E antes da gente passar para a substância dessa intersecção, né, que a Lélia faz tão bem, eu queria falar algumas coisas para vocês sobre o racismo no Brasil e as características específicas que o racismo adquiriu aqui. Então, no Brasil, ao contrário de outros lugares, principalmente dos Estados Unidos, embora a gente tenha tido um regime escravocrata, a gente teve uma forma muito diferente de articulação entre negros e brancos e de outras
etnias, né, de outras identificações étnico-raciais. E a gente teve também uma expressão institucional muito diferente sobre o racismo, né? No Brasil, a gente é guiado já há algum tempo, né? É guiado no sentido de ser um cânone muito construído e muito popular, né, no Brasil, pelo mito da democracia racial, que eu já coloco como um mito porque ele realmente é algo que não existe, né? Então, a partir da construção de um pensamento que foi colocado principalmente por Gilberto Freire, né, que é um autor muito complexo, que tem freirianos de esquerda, freirianos de direita, mas que foi com ele que ganha força o mito da democracia racial, que ele vai falar que no Brasil, apesar de ter existido um regime escravocrata e ter existido escravidão institucionalizada, a miscigenação fez com que não existisse efetivamente essa diferença racial expressa num racismo institucionalizado, como haveria, por exemplo, nos Estados Unidos, que adotou um regime de segregação racial oficial, né, por meio de leis, por meio de normativas oficiais, né, e também, por exemplo, como a África do Sul, que adotou o apartheid. Então, no Brasil, não existiria esse tipo de racismo institucionalizado, porque aqui a miscigenação fez com que a população atingisse um grau de mistura tão grande que não era mais possível você afirmar que existiam grandes diferenças raciais no Brasil. Então, a partir daí se constrói um mito de que no Brasil, por conta da miscigenação, haveria uma democracia racial e todas as raças viveriam de uma forma mais ou menos harmônica, certo? E aí ele vai confundir muito a questão do racismo explícito por meio de normas que institucionalizassem o racismo e desse racismo disfarçado, mas que não é tão disfarçado assim, certo? Então, por meio dessa rejeição a um regime oficial e aberto de segregação, no Brasil você tem outros contornos para o racismo, que continua muito presente, né? Mesmo após 1888, continua extremamente presente e continua estruturalmente condicionando as relações sociais no Brasil, mas que permanece um pouco que ocultado, né? Porque não existe um pedaço de papel, uma lei, qualquer coisa que você possa apontar e dizer aquilo dali é segregação racial institucionalizada, certo? Mas que continua se articulando de forma extremamente prolífica no Brasil. Então, outra diferença que a gente vai ter é a diferenciação entre racismo de origem e racismo... aliás, né, você vai ter a diferenciação entre a identificação racial, né, de marca e de origem. E isso também influencia muito as diferenças entre os Estados Unidos e o Brasil. Então, por exemplo, o racismo de origem é a partir dessa origem familiar você vai se afirmar ou não como negro, certo? Por quê? Porque lá nos Estados Unidos a miscigenação foi muito mais dificultada por conta das próprias leis que proibiam, inclusive, o casamento entre pessoas de diferentes identificações étnico-raciais, né? No Brasil, por conta dessa miscigenação, a identificação racial é muito mais de marca, ou seja, se você sofre racismo e se você tem um fenótipo específico que te relacione a uma etnia ou a uma raça, certo? E não custa lembrar que esse conceito de raça é um conceito sociológico, né? Ele não é um conceito biológico. Isso já foi muito rechaçado pelas ciências médicas há muito tempo, né? Apesar da gente ter tido um racismo científico bastante forte, inclusive também aqui no Brasil. E aí, para ilustrar essa diferenciação entre identificação de raça de origem e de marca, na página 240 aqui do meu livro, eu estou lendo nessa coletânea, certo? Mas que vocês podem achar facilmente no livro, no texto que foi disponibilizado para vocês, a Lélia vai fazer algumas comparações, né? E ironizar justamente essas diferenças. Então ela vai dizer, racismo no Brasil, quem foi que disse? Isso é coisa de americano. Aqui não tem diferença porque todo mundo é brasileiro acima de tudo, graças a Deus. Preto aqui é bem tratado.
tem o mesmo direito que a gente tem. Tanto é que quando ele se esforça, sobe na vida como qualquer um. Conheço um que é médico, educadíssimo, culto, elegante, com muitas feições tão finas, nem parece preto. Então a gente vê claramente como o racismo se articula de uma forma muito diferente no Brasil e que vai ser uma articulação que vai acontecer também em outros países da América Latina, né? Então essa articulação muito mais ocultada do racismo no Brasil vai fazer com que, embora a gente não tenha um regime jurídico de segregação racial expressa, isso sempre esteja muito presente, seja na seletividade específica do nosso sistema jurídico, por exemplo, na prisão, né? A maior parte da população carcerária no Brasil sempre foi de pessoas negras, e também na própria dicotomia entre o lugar de... quando a gente imagina um lugar de negro e um lugar de branco, certo? E aí, uma coisa muito interessante que a Lélia vai falar que vai mobilizar um aparato teórico da psicanálise, é que ela vai dizer que o racismo é a neurose cultural brasileira. Então, ela vai dialogar muito tanto com Freud quanto com o Lacan e o Fanon, para dizer que o racismo brasileiro ele é um racismo por denegação, certo? A partir do mito da democracia racial, começa a se negar que exista racismo no Brasil, porque se existe uma democracia entre todas as raças e a miscigenação foi tão forte que não é mais possível distinguir que exista um negro puro, um branco puro, um indígena puro, você não tem como afirmar que exista qualquer tipo de segregação racial, de preconceito racial no Brasil, pelo mito da democracia racial. Mas a Lélia vai dizer que isso é só uma forma de denegar e recalcar, né, que são expressões muito ligadas à psicanálise, né, e que é só uma forma de negar mais ainda o quanto o racismo é condicionante das relações sociais brasileiras, certo? Então, ela vai dizer que esse racismo por denegação é muito característico de toda a comunidade latina, de todos os países latinos, porque aqui a preocupação principal da sociedade é negar a todo custo que exista qualquer tipo de preconceito racial e negar a sua responsabilidade em relação a esse preconceito racial. Então é muito importante como a Lélia vê o racismo, porque isso realmente vira uma neurose no sentido freudiano, né? Porque à medida que você tenta negar e recalcar o racismo, para tentar ocultar que ele é a marca mais acentuada da sociedade brasileira, certo? E aí é muito importante, mais na frente a gente vai explorar mais isso, mas eu lembro, quando eu vejo essa afirmação, e quando eu vejo também a afirmação que a Lélia vai fazer, que a gente vai explorar no próximo tópico, sobre racismo e sexismo e essa intersecção, eu me lembro muito de um trecho desse livro aqui, vocês estão vendo ele invertido, mas enfim. E Eu Não Sou Uma Mulher, da Bell Hooks, né, que é um dos primeiros livros dela, em que ela vai falar que a ligação entre as mulheres durante o período da escravidão se dava muito mais pelas questões de raça do que por qualquer questão de gênero. Elas eram muito mais ligadas pela eminente segregação racial que existia entre mulheres brancas e mulheres negras, do que por qualquer questão de gênero, né? E isso se relaciona muito bem com o que a gente viu no texto da Sojourner Truth, na reunião passada. E aí a Lélia ela vai adentrar muito bem a essa questão do racismo e do sexismo e como isso se intersecciona e como isso se imbrinca, né? Então, aqui é muito interessante a gente notar que a história do feminismo negro é a história da interseccionalidade. Porque muito antes dessa palavra existir, né, e implicar essa série de categorizações que a Kimberlé Crenshaw vai criar, as teóricas negras que pensavam o feminismo já viam com muita importância essa intersecção entre raça e gênero, né? E aqui a Lélia vai usar sexo, mas entendam que ela quer expressar ainda a questão de construções sobre o feminino, sobre o que é ser mulher
e principalmente sobre o que é ser uma mulher negra, certo? Porque na década de 80 ainda existia essa dualidade entre sexo e gênero, que o gênero ainda era uma categoria que estava sendo construída teoricamente, certo? Então, é muito interessante como a percepção da Lélia ela vai levar a uma análise que é transformativa, né? É muito importante que a gente tenha em mente que um pensamento interseccional ele não é um pensamento aditivo, ele é um pensamento transformativo. A própria Kimberly Crenshaw, ela fala isso sempre que pode, porque não é só uma perspectiva de você adicionar, de você pensar o gênero e aí depois você pensar a raça junto. É você pensar todas essas categorias de marcadores sociais da diferença em uma perspectiva transformadora da realidade da análise que vai derivar dessa interseccionalidade. Então, para falar sobre o embrincamento do racismo e do sexismo na cultura brasileira, a Lélia, mais uma vez, com a sua didática incrível, ela vai usar um exemplo que eu acho que é muito claro para todos nós, para todas nós, que é o carnaval. Que, segundo ela, é a época na qual o mito da democracia racial é atualizado com toda a sua força simbólica. E aí, eu queria trazer uma citação para vocês, quem tiver o livro é na página 242, em que ela vai falar o seguinte: numa primeira aproximação, constatamos que exerce sua violência simbólica de maneira especial sobre a mulher negra, pois o outro lado do endeusamento carnavalesco ocorre no cotidiano dessa mulher, no momento em que ela se transfigura na empregada doméstica. É por aí que a culpabilidade engendrada pelo seu endeusamento se exerce com fortes cargas de agressividade. É por aí também que se constata que os termos mulata e doméstica são atribuições de um mesmo sujeito. A nomeação vai depender da situação em que somos vistas. Por que a Lélia diz isso? Porque ela diz, basicamente, que no carnaval é quando as fronteiras entre as fronteiras de raça, elas são quebradas momentaneamente para que a mulher negra, que é vista no cotidiano como empregada doméstica, seja vista como a mulata do tipo exportação, né? Que seu corpo seja sexualizado e objetificado dentro daquele mundo específico e quase paralelo do carnaval, né? Mas, ao mesmo tempo, isso não deixa de ser uma violência, porque ela passa de uma objetificação pelo trabalho de uma pessoa que é sempre ocultada, né? Que está sempre no quartinho de empregada, que está sempre ocultada da vista do público, para uma pessoa que vai ser objetificada sexualmente pelo seu corpo e vai servir de uma reafirmação desse mito da democracia racial, certo? Então, para Lélia, é no carnaval que esse mito ele se reconfigura todos os anos, né? E é muito interessante quando a gente para pensar um pouco realmente que talvez seja no carnaval que pelo menos as pessoas, né, mais que não vêm dessa nossa geração atual, né, que já tem um contato maior com intelectuais negros, com jornalistas negros, pessoas que aparecem na mídia e que são negras, é no carnaval que a gente tem uma maior visibilidade de pessoas negras, né? E essa visibilidade ela não acontece à toa, porque uma coisa que a Lélia vai falar também é que, apesar de o racismo existir no Brasil por denegação, esse racismo por denegação, ele ao mesmo tempo quer se apropriar culturalmente daquelas coisas que são vistas como positivas da cultura negra, né? Então, o samba, a culinária, alguns aspectos das religiões de matriz africana, certo? Então, essa apropriação, ela é uma apropriação que também é violenta, né? Que quer apropriar a cultura negra para jogar nesse caldeirão de democracia racial, que não existe, e para conseguir afirmar essa diversidade da cultura brasileira e que aqui não existiria racismo. Então, essa apropriação também é muito violenta. E aí, uma coisa que a Lélia vai passar a abordar a partir desse momento do texto e que eu acho muito importante é que ela vai determinar 3 estereótipos sobre a mulher negra, né? Porque o racismo e o sexismo, eles vão se colocar de maneira muito mais violenta e muito mais forte sobre o corpo dessa mulher, né? E aí ela vai falar
que além da mulata e da empregada doméstica, existe também a mãe preta, certo? Então, são 3 categorizações que ela cria, aliás, que ela cria não, que ela destaca, certo? Que são as categorizações nas quais as mulheres negras são sempre encaixadas, certo? E aí é muito interessante porque o que a Lélia fala já em 84 vai ser muito parecido com o que a Patrícia Hill Collins vai falar nesse livro aqui, Pensamento Feminista Negro, que foi lançado ano passado, a versão traduzida pela Boitempo, mas que a versão original ela é do início dos anos 2000, certo? Do início dos anos 2000. E o que a Patrícia Hill Collins vai falar que são imagens de controle, que são muito mais do que estereótipos, mas que condicionam a própria percepção da comunidade negra e de todo o resto da sociedade sobre as pessoas de cor, como ela vai falar, né? Então, existe o mito da mulher negra raivosa, da empregada doméstica, da nene, que lá vai ser como se fosse a mãe preta daqui, lá nos Estados Unidos. Então, são imagens que realmente controlam a autonomia da mulher negra de dizer o que ela realmente é, né? Porque a sociedade sempre vai tentar encaixá-la em um desses estereótipos, em uma dessas imagens de controle, certo? Então, todos esses estereótipos, a Lélia vai falar, depois de algumas passagens que eu acho incríveis e maravilhosas de ironização dessa perspectiva branca que construiu a análise histórico-cultural do Brasil, né? Então ela vai ironizar Caio Prado Júnior, ironizar uma série de autores que escreveram sobre a sua perspectiva eminentemente branca e masculina sobre a realidade brasileira. E ela vai falar que todos esses estereótipos vão remeter à imagem da mucama, que era a mulher negra escravizada, que basicamente era a força de trabalho motriz da Casa Grande, porque ela cuidava da casa, ela cuidava dos filhos da mulher branca, né? E ainda sofria violências muito pesadas, principalmente no âmbito sexual, né? Pelos senhores de escravo, certo? Então, todas essas imagens, elas vão sendo derivadas da mucama, essa sexualização, essa expressão da mulher negra como alguém que está ali para servir, que vai ser empregada. Então, tudo isso vem dessa imagem também da mucama. E na página 245, ela vai ter uma citação muito boa que vai falar de uma coisa que eu acho que é importantíssima que a Lélia aborda e que a gente hoje toma como dado, mas que naquela época era algo muito complexo, que é a divisão racial e sexual do trabalho. Porque a gente pensa a divisão sexual do trabalho em termos muito específicos de divisão de tarefas entre homens e mulheres. Mas para a gente conseguir pensar essa divisão em termos reais, de uma análise aprofundada, no Brasil a gente tem que incluir interseccionalmente a raça nesse campo de análise. Porque por mais que exista uma sobrecarga feminina no trabalho doméstico e no trabalho em geral, né, porque aí você vai ter várias jornadas de trabalho, ainda muito desse trabalho na vida de muitas mulheres brancas é terceirizado, digamos assim, para as mulheres negras, né? E aí essas mulheres negras continuam tendo essa carga de trabalho que é dar conta da vida e dos filhos dos patrões, né? E da sua própria vida, do seu próprio trabalho, da sua família. Então, tudo isso faz com que a gente tenha uma divisão que não é só sexual, mas é uma divisão sexual e racial do trabalho, né? Então, a Lisandra pode falar melhor sobre isso depois, mas isso faz com que a gente tenha um campo de exploração de empregadas domésticas que até hoje é muito forte no Brasil. Eu não preciso nem citar o caso do menino Miguel, né? Que é algo que acho que adoece a todas nós quando a gente pensa na negligência de uma criança negra que é deixada, que é abandonada e que sofre um acidente por descuido e por desprezo, né,
de uma mulher branca que é uma criminosa, né? Que simplesmente abandonou aquela criança como se ela fosse algo descartável, né? E que a mãe dele estava ali tendo que arcar com toda essa carga de trabalho, né? A carga da família dela, né? A carga de trabalho de cuidar das tarefas familiares dela, de cuidar do seu próprio filho, da sua família, do seu próprio trabalho. Então, a gente tem que pensar isso e como essas relações de racismo e sexismo se colocam principalmente na vida das mulheres negras. E aí essa questão a Lélia vai abordar muito bem na página 245 aqui do livro, em que ela fala, mas é justamente aquela negra anônima, habitante da periferia, nas baixadas da vida, quem sofre mais tragicamente os efeitos da terrível culpabilidade branca. Exatamente porque é ela que sobrevive na base da prestação de serviços, segurando a barra familiar praticamente sozinha. Isso porque seu homem, seus irmãos ou seus filhos são objeto de perseguição policial sistemática. Esquadrões da morte, mãos brancas estão aí matando negros à vontade. Observe-se que são negros jovens com menos de 30 anos. Que se veja também quem é a maioria da população carcerária desse país. Então, além dessa de arcar com a opressão racista e sexista, a mulher negra ela ainda tem que arcar com essa perseguição sobre seus companheiros, sobre as pessoas que estão ali na sua vida e que são também perseguidas por esse racismo, certo? E aí, uma coisa que eu acho muito interessante, que vai passar para o próximo ponto do texto da Lélia, é como ela vê a mulher negra na história brasileira, certo? E como ela questiona a narrativa cultural colonial e elitizada sobre o papel da mulher negra no Brasil. Então ela vai ver uma outra influência da mulher negra na história brasileira, certo? Porque ela vai pensar o seguinte, embora a cultura brasileira seja, por denegação, né, extremamente elitizada, extremamente branca, colonial, né, colonizada, existe uma outra dimensão de inserção da cultura negra no inconsciente dessa nossa sociedade. Por quê? E aí ela vai destacar o papel da mãe preta, certo? Que seria aquela mulher negra que, desde o período da escravidão, era realmente quem arcava com a tarefa de criação das crianças, certo? Tanto crianças negras como principalmente crianças brancas. E aí a Lélia, ela já antecipa um debate que eu acho essencial hoje, que é sobre a negritude, mas também sobre a branquitude, né? Porque todas as pessoas, elas são racializadas, né? Não é porque você é uma pessoa branca que você não é racializada. E não é porque você é uma pessoa branca que a sua raça, o seu status racial na sociedade não vai sofrer, não vai influenciar a sua vida, né? Então, uma coisa muito interessante que a Isabel, que eu mencionei no início da minha fala, ela menciona como falta essa reflexão sobre a branquitude das pessoas brancas para se questionar, tudo bem, mas o que eu fiz? Eu consegui, tive mais facilidade porque eu sou branco, porque eu sou branca, né? Como o meu status de pessoa branca facilitou as coisas na minha vida como um todo, né? Então, a Lélia, ela tem isso muito claro, né? Ela tem esse pensamento sobre a branquitude, sobre a atuação das pessoas brancas na sociedade de uma forma muito clara. E como elas também são racializadas, né? E aí, essa racialização branca, embora as pessoas brancas, em geral, se neguem como raça, isso vai se dar principalmente pela construção de uma superioridade, dessa relação dominador e dominado, certo? Que a Lélia cita, inclusive, no início do texto. Então, vai se construir essa relação de afirmação de superioridade, de afirmação de uma cultura branca, e aí das suas expressões como sendo mais... como é que eu posso dizer? Mais refinadas, certo? Da sua aparência como sendo algo que
que seja o padrão social, certo? Então vai existir toda essa construção da afirmação de superioridade branca. E isso é um dos caracteres muito importantes desse pensamento colonizador, certo? Desse pensamento dominador, que é o que é um dos principais influenciadores do nosso racismo brasileiro, né? Que acontece não por uma normatividade muito expressa, mas justamente pela afirmação quase inconsciente mesmo de muitas pessoas dessa superioridade branca, certo? Então, é muito interessante como a Lélia vai desconstruir isso para pensar que o papel da mãe preta foi muito importante nessa colocação da cultura negra no inconsciente da sociedade brasileira. Então, na página 249, tem uma das minhas citações favoritas, que são duas, na realidade. Ela vai colocar assim: é interessante constatar como, por meio da figura da mãe preta, a verdade surge da equivocação. É exatamente essa figura para a qual se dá uma colher de chá quem vai dar a rasteira na raça dominante. Ela é a mãe desse barato doido da cultura brasileira. Como mucama é a mulher, então a Bá é a mãe. A branca, a chamada legítima esposa, é justamente a outra que, por impossível que pareça, só serve para parir os filhos do Senhor. Não exerce a função materna. Essa é efetuada pela negra. Por isso, a mãe preta é a mãe. Então, é muito interessante como ela coloca essa construção da sociedade brasileira, e isso vai se conectar muito com o próximo texto que a gente vai ler, da Bell Hooks, que em um determinado momento ela afirma uma crítica sobre o livro da Betty Friedan, né, aquela mística feminina, em que ela vai dizer que as mulheres brancas, em que a Betty Friedan vai falar, né, que existia uma necessidade das mulheres saírem do lar, porque aquele lugar as aprisionava, e a vida doméstica era aprisionável para as mulheres brancas, né? Mas a Bell Hooks vai fazer uma crítica muito contundente, muito certeira, quando ela diz o seguinte: elas só tiveram que... As mulheres brancas tiveram majoritariamente, né, que se responsabilizar por essa vida doméstica a partir do fim da escravidão, né? Então é a partir do fim da escravidão que você vai ter essa domesticidade mais efetiva e mais opressora em relação às mulheres brancas. Porque a força de trabalho negra, por mais que ainda existisse, a força de trabalho das mulheres negras, por mais que ainda existisse e ainda exista, dentro do espaço doméstico, como a gente já conversou aqui, é diminuída, certo? Então a gente vai discutir isso no próximo texto. E aí, já me encaminhando para a finalização da minha fala, eu acho muito interessante a última parte, em que ela vai falar um pouco sobre a herança africana, e ela vai falar sobre uma proposta de amefricanizar o feminismo e de uma outra construção sobre a herança africana no nosso continente da América, principalmente da América Latina, certo? Antes eu queria só destacar que ela fala, vocês devem ter visto no texto, ela fala sobre o pretoguês, que é uma forma que ela pensou sobre a língua portuguesa, que está muito na escrita dela, e que é uma forma de interpretar essa herança africana. Então ela diz que, embora os brancos zombem das pessoas negras que falam errado, né, o português, na verdade, é uma herança das pronúncias africanas, das formas africanas de falar que permaneceram aqui no Brasil. E que pela subversão dessa norma culta é que o brasileiro ele vai efetivamente se comunicar, né? E que o povo negro vai efetivamente se comunicar. Porque essa norma culta que ela é construída por meio de acordos, por meio de um português institucionalizado, ele não representa efetivamente todas as transformações da língua que derivam dessa mistura de cultura, principalmente da cultura africana, né? Então, ela vai falar de uma proposta de uma Améfrica Ladina. E aí ela faz referência a um texto de um cara chamado M.D. Magno, que é um psicanalista, que ele começa a falar sobre essa proposta, mas eu acho que é a Lélia que aumenta e constrói muito mais em cima dessa questão da americanidade, que para ela é uma categoria, certo?
E aí é muito interessante porque a Lélia, em outro texto, que é realmente sobre essa categoria especificamente da americanidade, ela vai falar que ainda nessa questão de dualidade entre a cultura negra americana e a cultura negra brasileira, que lá eles se dizem afro-americanos, né? Ou africanos americanos, African Americans. E aí, para ela, isso faz com que não só a palavra América seja empregada da forma errada, né? Porque você determina como América um país, especificamente, sendo que a América é um continente. E também perde, né, toda a riqueza de cultura que se formou a partir das construções culturais de pessoas de cor, principalmente no Brasil de pessoas negras e indígenas, no próprio continente americano. Então, ela vai pensar essa categoria, a africanidade, justamente para pensar o legado da cultura negra na América Latina, que ela vai rebatizar de América Ladina, realmente para colocar, tanto na pronúncia quanto na própria construção das palavras, essa identidade africana, né, de herança africana, mas também uma identidade muito específica de latinidade, né? E aí uma das coisas mais impressionantes que eu acho da Lélia é como ela já desde esse texto, e na verdade desde muito antes, na sua prática e na sua teoria, ela rechaça o colonialismo e a alienação que é colocada pelo colonizador, né, que é uma alienação extremamente violenta da sua cultura e das suas formas de pensar mesmo. Então, na página 251, e essa é a última citação realmente antes da gente terminar aqui a nossa conversa não, né, esse meu monólogo, ela vai falar que é por aí que a gente dá para entender, é por aí que dá para a gente entender a ideologia do branqueamento, a lógica da dominação que visa a dominação da negrada mediante a internalização e a reprodução dos valores brancos ocidentais. Então é interessante ver como ela visualiza esse colonialismo que faz com que as pessoas negras tentem alcançar esse ideal de branqueamento e tentem, de um certo modo, rechaçar a sua cultura, né? A sua cultura afro-americana, mas dessa americanidade, né? Então, ela vai pensar realmente essa categoria que vai permitir que ela pense uma nova proposta de um pensamento que hoje a gente fala descolonial, né? Que se constrói não a partir dessas categorias específicas do pensamento colonial, ocidental e branco, mas que se pensa a partir das suas próprias características, né, da sua própria herança e de uma prática que é muito mais ligada a uma ancestralidade que foi violentada e foi escondida ao longo dessa nossa história colonial e racista. E aí eu acho muito interessante como ela já antecipa esse debate descolonial, né? E aí, para finalizar a nossa reflexão, pensando que a Lélia é uma feminista antirracista e descolonial, pensar como as construções que a Lélia faz e o que ela fala, né, e a teoria toda que ela constrói afetam a nossa prática feminista, né? Eu acho muito importante que a gente leia feministas brasileiras e principalmente leia as feministas negras brasileiras, porque elas pensaram com muito mais profundidade os nossos problemas sociais e as nossas questões sociais e de gênero e raciais aqui no Brasil, e também de classe. E aí, realmente deixar essa reflexão, né? Como um movimento feminista realmente precisa não ser só feminista, precisa ser também antirracista e precisa estar aberto a essas construções que são muito mais autênticas e muito colocadas em um lugar a partir do qual se constrói uma outra visão sobre as nossas relações sociais aqui no Brasil. A Lélia, ela foi, de certa forma, esquecida durante um bom tempo e vocês raramente vão encontrar edições dos livros dela. A gente tem alguns PDFs na internet e tem algumas edições aí para sair
pela Companhia das Letras, pela Zaha, mas é muito raro que a gente não tem atualmente, na realidade, obras da Lélia editadas, né, e sendo vendidas. Então é muito importante a gente pensar por que isso aconteceu, como o pensamento dela tem sido redescoberto ao longo desses anos e por que ele foi, de certa forma, ocultado, né, de muitas das reflexões que a gente tem feito nos últimos 40 anos enquanto movimento feminista. Então é muito importante que a gente pense toda a potência do pensamento da Lélia e, enfim, é essa reflexão que eu quero deixar para vocês e depois, como eu falei, eu vou colocar no grupo alguns outros materiais para a gente pensar também sobre o que a Lélia falou e escreveu e no nosso drive tem algumas leituras complementares também. E aí, com isso eu encerro a minha fala e queria abrir para debate